Foro Regional do Partenon em Porto Alegre vai ganhar um centro judiciário de mediação familiar e é sobre este assunto que nós vamos conversar agora no Justiça Gaúcha com o juiz Roberto Arriada Lorea, juiz coordenador do CJMF do Foro Partenon. Prazer em recebê-lo aqui no programa. Prazer é todo meu, muito obrigado. Bom, vocês estão agora naquela fase de preparar mediadores, é isso? Perfeito. Bom, o que acontece? Com a resolução 125 de 2010, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele determinou que todos os tribunais do país fomentassem, estimulassem a mediação para solucionar os conflitos. E ali no Partenon tem uma vara de família, então o que nós estamos fazendo é criar um centro judiciário de mediação familiar, ou seja, um centro judiciário de mediação especializado em temas de família. Né? Por quê? Porque no mundo inteiro, só para dar um exemplo, na Comunidade Europeia, desde 98, já tem uma resolução do Conselho de Ministros da Europa dizendo que os conflitos familiares devem ser resolvidos através da mediação e não através da decisão judicial. E por que isso? Porque quando há mediação, as partes participam da construção dessa solução, desse conflito. E isso compromete as partes, elas estão fazendo aquilo, encontram uma solução que atende aos seus interesses, que é muito melhor do que uma decisão que vem do juiz, poderia se dizer, de cima para baixo, e a parte não participou daquilo, não se sente comprometida com aquela solução. Com certeza. Além do que, há mais agilidade também no caso da mediação? Sim, em qualquer país do mundo onde já está implementada a mediação familiar, se percebe que é mais barato, é mais ágil, é menos traumático, e a gente pensa muito, quando se trata de família, no interesse das crianças, dos filhos desse casal que está se desfazendo. E se percebe também que para essas crianças, a mediação ela propõe ferramentas que contemplam o interesse dessas crianças. Por isso é um sucesso, vamos dizer, o uso da mediação familiar. Quanto é que custa a mediação? Porque essas pessoas ficam em dúvida, vou gastar muito, preciso de advogado, não preciso. Como é que é? Nosso serviço é gratuito. Esse é um serviço que o Poder Judiciário disponibiliza, esse centro judiciário. São modelos. Em alguns países do mundo, tem, por exemplo, o fórum, o judiciário, ele elenca, ele tem uma lista de mediadores privados que a pessoa pode consultar. No modelo brasileiro, está se fazendo a universalização pública, ou seja, o judiciário está formando os seus mediadores, e eles vão atuar gratuitamente. A pessoa não vai ter despesa para buscar um serviço de mediação. É marcada uma audiência de mediação? A gente chama uma sessão. Uma sessão. Mas é isso. Então, a novidade ali, o que acontece? No caso do Centro de Mediação Familiar, são algumas ferramentas novas. Eu até digo assim, em termos para os juristas, é um novo modelo de jurisdição. Esquece aquela tradicional, rompe alguns paradigmas e vamos para novas ferramentas. Por exemplo, a pessoa entra com uma ação de alimentos, ou entra com uma ação de divórcio, ou uma ação de guarda de filhos. Ela vai ser chamada, primeiramente, para uma oficina de parentalidade. O que vai ser isso? Vai ser um encontro multidisciplinar, por quê? Porque vão ter talvez psicólogos, assistentes sociais. As duas partes participam ao mesmo tempo ou ainda não nesse primeiro momento? Não, as duas partes participam, mas em sessões separadas. Certo. Então nós vamos ter um grupo que vai ter autores de processo, réus de processo, mas não do mesmo processo, não do mesmo caso. E eles vão ter, daria para simplificar, uma aula de cidadania, explicando o que acontece quando um casal se separa, o que acontece com as crianças, como é a questão da pensão alimentícia, como é a partilha de bens, como é que fica a guarda e a convivência de ambos os pais com a criança. Após isso, vamos pensar assim, uma semana, 15 dias depois, aí sim, aquele casal vai ser chamado para uma sessão de mediação, que vai ser feita com um mediador, que é um terceiro, uma pessoa imparcial, desinteressada, não tem comprometimento com aquele caso, com aquelas pessoas, e ele vai ser formado, essa é uma grande novidade, pelo padrão CNJ, dá para dizer. O que é isso? É um curso específico de mediação, primeiro civil e depois um outro curso de mediação familiar, que tem que ser feito pelos parâmetros do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Então nós ainda temos poucos instrutores e por isso poucos mediadores. Como tu disseste, estamos nessa fase de formação dos mediadores. Para teres uma ideia da qualificação desse serviço, o projeto que nós apresentamos foi em junho do ano passado. Já passou mais de um ano e nós estamos trabalhando na preparação desse centro. E qual é o perfil desse mediador? Qual a necessidade de formação profissional? É um juiz ou não? Não é um juiz, e ótima pergunta. O mediador ele não tem poder de decidir. Ele não vai decidir uma liminar, ele não vai decidir nada. O que ele vai fazer com as técnicas que ele aprende, ele é alguém que tem que ter curso superior. No Brasil a lei diz isso, em outros países não. No Brasil a lei exige curso superior. Ele vai passar por esse curso que é dado pelo Tribunal de Justiça, sob a chancela do CNJ, e ele vai ajudar as partes a se comunicarem. Alguns dizem assim, ele é um facilitador da comunicação.
Então, o que acontece? Ele tem uma escuta ativa, ele consegue apreender o que uma parte está dizendo, e ele ouve as duas partes, e ele não fica dando ideia ou dando sugestão, ele tenta estimular as partes a exercerem a sua criatividade, não é? E fazer com que elas consigam se entender. Feito isso, então ele faz o termo de acordo, que é homologado pelo juiz e vale como título judicial. Se não houver acordo, se não houver acordo, acontece? Não tem problema. Até é interessante a gente observar. Isso já acontece porque a gente está na parte de formação e eles fazem sessões, né, supervisionadas. Então a parte foi fazer a sessão de mediação, não obteve, não saiu acordo. 15 dias depois teve audiência com o juiz, em poucos minutos chegou no acordo. O que reflete isso? Reflete que esses 15 dias foi o tempo necessário para aquelas pessoas que participaram da sessão de mediação. Importante observar, uma sessão de mediação tem 2 horas de duração, diferente de uma audiência com o juiz, que pela falta de tempo às vezes tem 15, 20 minutos. Nesse tempo eles ficaram amadurecendo aquelas ideias, refletindo sobre isso, e quando eles vêm, então, a gente chama de configurar a expectativa. Eles estão compreendendo melhor a situação que eles se encontram, as questões que eles têm que resolver, e isso facilita muito o trabalho. Então, por isso vão haver todas essas etapas, tá? A oficina de parentalidade, a sessão de mediação, e só em último caso é que vai realmente para o juiz ter que decidir, né? O que a gente observa? No campo do direito de família, eu diria que 80% dos processos podem seguir esse procedimento. Alguns casos de busca e apreensão, alguns casos mais graves, esses já vão diretamente ao juiz porque exigem uma decisão liminar imediata. Os casos mais frequentes seriam de guarda de filhos, pensão alimentícia, não? Pensão alimentícia, guarda de filhos, o próprio divórcio, né? Ou dissolução da união estável, são os casos mais frequentes. Agora, juiz Arreada Loré, deve haver alguma nova estrutura, alguma adequação do espaço físico do Foro Partenon para receber esse novo momento, seguindo as normas do CNJ? Sim, com certeza. O interessante da mediação é que ela é universal. Ela existe na Nova Zelândia, no Canadá, no Chile, no Brasil. Então a gente pode colher, vamos dizer, um acúmulo, né? Nós estamos começando agora. Na Austrália faz 30, 40 anos que se usa a mediação familiar. Tá? Então, para ter uma ideia, assim, tem outros lugares em que está muito mais adiantado. Evidentemente que há uma literatura especializada. E a gente vai, então, procurando adequar a nossa realidade, né, a esses exemplos bem-sucedidos. Tá? Então, a gente está ali no Partenon, tem por razões agora que inaugurou o Foro Central, o novo Foro Central, então as varas da Fazenda que estavam no Foro do Partenon se deslocaram para o Foro Novo. E nós temos então um espaço que nós poderemos fazer então salas de sessão de mediação, vamos dizer, adequadas, né, com um mobiliário adequado, com dimensões adequadas a esse tipo de serviço, e também, uma coisa muito importante na mediação, nós temos a chamada formação continuada. Então os mediadores, na verdade, estão sempre em formação. Então a gente precisa de um auditório, a gente precisa de um espaço também de formação. É um treinamento constante, né? E atualizado também. Isso. E o trabalho é supervisionado. Então a gente precisa desses espaços adequados para reunião e formação. E isso o Foro do Partenon agora vai disponibilizar. Como é que fica a equipe de trabalho agora? Há alguma alteração? Há uma equipe necessária para auxiliar também os juízes, não é? Que vão estar à frente, porque à frente deste trabalho estão os juízes. Sim. No caso ali no Partenon, eu vou ser o coordenador do centro. Então eu tenho um servidor responsável, né? No caso a Renata Barcelos, que já atua ali, ela vai passar a ser a coordenadora desse centro. Também teremos estagiários, né? O NUPEMEC, né, do Tribunal de Justiça, que é o Núcleo de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, ele está fazendo uma resolução. Então, ali para a criação do centro tem a resolução 955 do COMAG, né, do Conselho da Magistratura. E estamos uma nova resolução dando justamente essas estruturas mínimas. Né? Por quê? Porque se compreende que se é um investimento, isso a gente chama uma política pública do Tribunal de Justiça, efetivamente investir, né, na solução dos conflitos através da mediação. Para isso, evidentemente, precisa de pessoal e material adequado. Né? E isso, felizmente, a administração do tribunal está dando todo o apoio. Então, por isso, nós podemos dizer que isso vai acontecer, vou dizer assim, da maneira que a gente gostaria que fosse. Eu vou mostrar aqui o material que o senhor trouxe, que eu gostaria que o senhor explicasse em que momento, não é, a população pode ter acesso a este material, que é muito explicativo, né, quando se vai, então, procurar a mediação lá no Foro Partenon. Isso funciona assim, quando a pessoa é chamada, por exemplo, tradicionalmente por uma audiência, né, ela é citada, ela recebe o que a gente chama de mandado de citação ou mandado de intimação, que é um linguajar muito técnico, muito jurídico e de pouca compreensão. Né? A pessoa lê às vezes e não entende bem aquilo. A gente está produzindo um folder, né, que ele é ele é bem explicativo, eu estava lendo, é uma linguagem muito acessível que não deixa dúvidas. Isso, a ideia é essa, é que a gente se comunicar com a pessoa, né, de uma maneira que a pessoa entenda.
né? Então compreenda as vantagens da mediação, né? E se sinta também estimulada a participar, né? Então o que acontece? Num primeiro momento, né, vamos dizer, seriam assim, algumas etapas de implantação. Primeiro, aquelas pessoas que já têm um processo ali, por exemplo, houve uma ação, então ao invés de a gente seguir o rumo tradicional, a gente vai buscar essa mediação. Num segundo momento, né, nós teremos que ter condições ainda para isso, nós teremos o que se chama de mediação pré-processual, que é aquela que não vai nem precisar do processo. A pessoa, ao invés de entrar com uma ação judicial, ela vai dizer, olha, eu estou com um conflito, né, com a minha mãe, com a minha irmã, ou com a minha ex-esposa, ex-companheira, e a gente queria mediar esse conflito. Não precisa nem de ação, nem de processo. Vai ser agendada uma sessão de mediação, essas pessoas vão ter a oportunidade de, com o auxílio do mediador, chegar a uma pacificação, chegar a uma solução do conflito. É a paz social que todos desejamos. Isso, esse é o judiciário construindo a paz social. Certo, né? Agora eu vou deixar alguns minutos então para suas considerações finais. Se o senhor quiser prestar mais algum tipo de esclarecimento para os nossos telespectadores, fique à vontade. Eu acho que alguns aspectos que precisam ser salientados, assim, são essenciais na mediação, né? Em primeiro lugar, a voluntariedade. A pessoa não é obrigada a participar, né? Ela é chamada a participar, né? E o que acontece? Vai ser apresentada a ela esse modelo de solução de conflitos e as vantagens desse modelo, né? O que a gente tem observado nos locais onde já existe mais tradição é que logo, logo, os advogados já começam a pedir que aqueles seus processos sejam encaminhados para a mediação, porque justamente é mais rápido, é menos traumático, né? Na mediação, na área de família, está consagrado, a literatura mundial consagra o uso da mediação. E aqui em Porto Alegre a gente está tentando, né, vamos dizer, iniciar esse trabalho. Tá certo. Olha, um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no programa. Nós hoje conversamos com o juiz Roberto Arreada Lorea, juiz coordenador do Centro Judiciário de Mediação Familiar do Foro Partenon. Mais uma vez, muito obrigada. Nós vamos ficando por aqui. Lembrando, se você quer mandar uma mensagem para a produção do programa Justiça Gaúcha, anote o nosso e-mail, é imprensa@tj.rs.gov.br. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo programa.